Vencedores e perdedores da off-season até agora. Eu tô gravando esse vídeo no dia 4 de agosto, então se alguma coisa acontecer entre a gravação e a postagem do vídeo, eu não tenho nada a ver com isso. Congele minha opinião com a data de hoje, dia 4 de agosto, mais necessariamente às 9 horas e 4 minutos. Muito bem, a gente vai falar hoje sobre alguns destaques positivos e negativos desse um mês e meio aí de off-season, de free agency, né, mais necessariamente, mas só para deixar claro, eu vou falar sobre a off-season em geral. Então, todos os movimentos que aconteceram a partir do momento em que o New York Knicks foi campeão até agora, tá? Envolvendo draft, outras trocas e etc, não só sobre a free agency. Não é um grande resumo de tudo que aconteceu até aqui, porque vários times vão ficar de fora, a gente teve muitas movimentações. Mas eu acho que também dá um overview geral para quem tá um pouco perdido. Mas vamos lá, sem mais enrolações, porque a gente tem bastante coisa para falar. Eu separei 5 vencedores e 4 perdedores. Ah, mas por que não 5 e 5? Para falar a verdade, eu me perguntei isso depois que eu fiz o roteiro, e eu ainda não sei a resposta. Então talvez até o final eu consiga pensar em um quinto perdedor, o que não vai ser difícil, eu coloco também. Mas por enquanto, são 5 vencedores e 4 perdedores, beleza? Vamos começar, bora pro vídeo. Primeiro vencedor, eu já vou começar tirando de frente o mais óbvio deles, que é o Philadelphia 76ers. Olha só, se livrar do contrato do Paul George nessa off-season já seria um pequeno milagre, né? Porque além de ficar suspenso 25 jogos, ele não é o mesmo jogador que é de alguns anos atrás. Vocês não precisam que eu fique aqui falando sobre isso, né? Inclusive as pessoas gostam menos do Paul George do que eu gosto, né? Eu gosto até um pouco mais dele. Mas assim, se livrar dele e ainda conseguir o Jaylen Brown, é um bagulho que, sinceramente, há meses atrás eu acharia impossível. Teve alguns jogos na temporada passada que eu ficava refletindo como o banco dos 76ers, os jogadores que não entravam em quadra, estavam ocupando coisa tipo de 55% do salary cap do time, 50% do salary cap do time, porque era o Joel Embiid lesionado e o Paul George ou lesionado ou suspenso. Tipo, era muito salary cap investido em jogadores que simplesmente não estavam jogando. Joel Embiid é um caso à parte, beleza, mas o Paul George sempre ficava falando, cara, quanto desperdício de dinheiro em cima dele, né? Por isso mesmo, eu ainda acho inacreditável o fato deles terem conseguido o Jaylen Brown. Isso já seria uma vitória por si só. Eu acho que só se livrar do contrato do Paul George já seria uma vitória na atual circunstância. Mas não foi só isso que aconteceu, porque essa troca do Jaylen Brown deu ao Philadelphia 76ers ninguém mais, ninguém menos que LeBron James. É, cara, assim, um dos poucos momentos na história em que a sorte sorriu para o Philadelphia 76ers. E é o seguinte, para deixar outra coisa clara também, ignorem todo o barulho de Brad Stevens falando que, que ele trocou o Jaylen Brown por flexibilidade salarial e que as estatísticas avançadas mostram que o Jaylen Brown era o 7º melhor jogador do Boston Celtics. Cara, ignorem isso e me respondam uma coisa. Você trocaria Paul George por LeBron James e Jaylen Brown? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que se perguntar isso para 100 pessoas, 110 diriam que sim. E vai além disso, tá? Porque, na minha opinião, os Sixers fizeram um bom draft. Eu gostei do valor do Labaron Philon Jr. na 22. Eu acho que ele é um substituto meio que de imediato para o Jared McCain. Não vamos citar, tocar no assunto, né? Porque, bem, estamos falando de... É alguma notificação no Twitter? Não, o vídeo não vai ficar datado enquanto eu estou gravando, né? O LeBron Philon Jr., ele é um substituto bom para o Jared McCann, vamos esquecer que essa troca aconteceu, e eu acho que ele é um cara talentoso que vai dar muito bem nesse time. Além disso, a gente também teve as contratações de Dion Wade e Anthony Simons, outros 2 jogadores que eu gostei do valor, que também vai ajudar na profundidade de elenco. A única coisa que ainda me preocupa é um substituto para o Joel Embiid. A gente sabe que o reserva do Embiid, ele em algum momento vai ser titular, né? O Sixers contava com o Andre Drummond na temporada passada, o Andre Drummond inclusive foi para o New York Knicks e veio o 3º pivô reserva do New York Knicks para o Philadelphia 76ers. Definitivamente não é uma resposta, mas esse é um detalhe que eles ainda têm o restante do off-season para cuidar. Porém, é um detalhe importante. O segundo vencedor é o Miami Heat. Calma, eu sei que você está pensando, como assim vencedor? O time é horrível. Olha só, o Miami Heat ele ainda está incompleto. Mas para fazer essa análise, eu pensei mais no sentido de, tipo, esse time ele é imediatamente melhor do que ele foi na temporada passada. E, cara, isso é inegável. Eu acho que só de você conseguir
a troca do Giannis Antetokounmpo, automaticamente você se torna um time vencedor. Salvo raras exceções, tá? Não sei que você mandar, sei lá, o Jokic, o Luka Doncic, essas coisas exageradas que a gente sabe que não aconteceu. No caso das propostas que aconteceram, o vencedor dessa troca também seria um vencedor da off-season. A gente está falando do Giannis Antetokounmpo, um jogador top 5, um jogador absurdo, um dos maiores da história da NBA. A última temporada dele no Milwaukee Bucks, não só a última, mas eu acho que as duas últimas, fez a gente esquecer um pouco da grandeza do jogador. Então sim, eu acho o Miami Heat um time vencedor pelo simples fato de agora eles terem o Giannis Antetokounmpo. E apesar da troca ter sido cara, vale a pena o contexto do que foi o Miami Heat na última temporada. Eu não vou pesar na do Khalil Ware e do Jakob Jones porque eles são jovens, né? O Jakob Jones tem uma temporada, o Khalil Ware tem duas, e é os jogadores que eu mais senti assim pelo Miami Heat terem perdido. Agora sim, mandou o Tyler Hero na troca. E aí, o que o Tyler Hero ofereceu para o Miami Heat nas últimas temporadas? Mandou o Jaime Jaquez Jr., né, o Triple J mexicano. O que ele ofereceu para o Miami Heat na última temporada? Nada, cara, nada. O Miami Heat não foi um time competitivo nas últimas 2 temporadas. Então assim, beleza, se desfez de vários jogadores, mas e daí? O que era o Miami Heat, sabe? Então eu realmente não consigo ver isso como um prejuízo. É claro que o time está incompleto. É claro que também poderia ter sido melhor. Mas a gente está falando do Giannis Antetokounmpo. Eu acho que imediatamente esse time é melhor do que o da temporada passada e é um jogador top 5 chegando em Miami. A torcida precisava muito desse fato novo e agora eles têm. Ficaram esperando pelo LeBron James? Ficaram esperando, isso foi um vacilo. Mas vale falar também que eles conseguiram um Tim Hardaway Jr. por um bom valor, é um reforço que eu acho que está sendo um pouco subestimado pela galera. O terceiro vencedor é você, eu, todos nós, fãs brasileiros da NBA ou de basquete no geral, porque a Conferência Leste está extremamente competitiva, com um monte de histórias para a gente acompanhar, com o LeBron James. E por que eu estou falando tudo isso? Porque os jogos da Conferência Leste são mais cedo aqui pra gente, né? Na Conferência Oeste, os jogos começam 11, 11h30, até meia-noite e meia, para falar a verdade, acontecem algumas vezes da temporada, quando não acontece 1 da manhã. Os jogos da Conferência Leste acontecem entre 8 horas, às vezes 7h30, 9 horas da noite. Pra você ter noção, o fã do LeBron James nas últimas temporadas, na maioria das vezes, vê o cara jogando ao vivo só nesse horário. Então, assim, um horário um pouco impraticável. Agora, não só LeBron James vai estar disponível em um horário mais acessível, mas também Jaylen Brown contra o Celtics 4 vezes, a volta do Haliburton, o Kawhi possivelmente de volta em Toronto, o New York Knicks defendendo seu título, tudo isso no horário que não massacre ainda mais a sofrida classe trabalhadora do Brasil, beleza? Para então você, trabalhador, estudante que carrega esse país nas costas, vai poder acompanhar um basquete de excelente qualidade, agora com um horário um pouco mais acessível. Quarto vencedor, San Antonio Spurs. Vou te pedir também calma, não atirem pedras em mim antes de escutar a minha opinião, beleza? Se você quiser também, fica à vontade, coloque aí nos comentários se você detestou essa escolha. Mas eu vou me explicar. O San Antonio Spurs basicamente não perdeu ninguém do time que chegou à NBA Finals. Basicamente não, né? Literalmente manteve todo mundo. Conseguiu renovar com Jordan McLaughlin, que é uma renovação um pouco menos importante, com Harrison Barnes e com o Julius Champagne. Além de, claro, renovar com o Victor Wembanyama. Eu acho que isso, por si só, já seria uma vantagem, já seria uma vitória em relação ao contexto do que é a Conferência Oeste. Mas eles também conseguiram isso por conseguir renovar com o Victor Wembanyama por menos do que o super máximo. Ele renovou só pelo máximo, né? Só, né? Ainda tá ganhando 50 milhões por temporada. Mas poderia ser 60 milhões. O time nessa brincadeira vai acabar economizando 50 milhões de dólares no total, que pode ser investido no restante do elenco. Então você soma tudo isso, eu acho que dá para considerar sim uma grande vitória para o San Antonio Spurs. Claro que também tem outro fator, né? Além dessa manutenção do time que chegou à NBA Finals, eles também trouxeram o Tobias Harris, excelente reforço. O preço foram 30 milhões por 2 anos, ou seja, 15
e 15 milhões. Eu acho um bom preço pelo Tobias Harris. Eu sei que algumas pessoas ainda estão traumatizadas pelo que ele foi no Philadelphia 76ers, mas sinceramente é outro jogador. Ele já fez o suficiente pelo Detroit Pistons pra gente esquecer aquela imagem ruim que ficou da última passagem dele pelo Sixers, tá? É um baita reforço que tá chegando para melhorar um time que já foi para NBA Finals. Eu não estou dizendo que ele muda o Spurs de patamar, mas sinceramente, precisa mudar o Spurs de patamar? Era esse tipo de reforço que o time precisava? Não, não era. É um detalhe. Assim como foi para o New York Knicks, agora eles foram campeões, né? Na última off-season, eles também não fizeram grandes movimentos, mas ajustaram detalhes e aí tá o resultado. Eu acho que isso pode acontecer tranquilamente com o San Antonio Spurs, então renovações, baita aditivo com o Tobias Harris e também uma flexibilidade futura com a renovação do Victor Wembanyama. Quinto e último vencedor, LaMelo Ball e Anthony Edwards. Eu sei que são dois, mas eu vou classificar aqueles como dupla para a gente poder dar sequência no raciocínio. Sinceramente, eu acho que esses dois vão se dar muito bem em quadra, por isso eles já são vencedores. Vamos lá, o Anthony Edwards nunca teve um armador tão bom como o LaMelo Ball para fazer dupla com ele. E o LaMelo Ball também nunca teve um companheiro de equipe tão bom como o Anthony Edwards. Não é nenhum absurdo você pensar que ambos vão ser All-Star na temporada que vem, tá? Eu acho que tem tudo para eles terem na próxima temporada as suas melhores temporadas da carreira até aqui. É esse o nível que eu tô otimista com essa dupla, com essa junção. Mas por que eu não coloquei o Minnesota Timberwolves como vencedor? Vamos lá, vamos explicar. Lembra que eu falei que eu estava considerando um time vencedor só se eu tivesse certeza que ele já seria melhor do que foi na temporada passada? Certeza naquelas, né? Se segundo a minha avaliação eu tivesse muita convicção disso, eu não consigo ter essa certeza com o Minnesota Timberwolves porque eu ainda não sei o peso da saída do Naz Reid e do Julius Randle. Assim, em relação ao Julius Randle, eu sei que não deve ser muito, mas é sobre ter certeza ou não, e eu ainda não consigo ter certeza, porque eles também não conseguiram um substituto imediato para a posição dos dois. Eu acho que eles esperavam que esse substituto imediato fosse o LeBron James, mas eles não conseguiram o LeBron James. Também tem outro fator que me faz duvidar se esse time vai ser melhor ou não na temporada que vem, se basicamente a junção de LaMelo e Anthony Edwards vai superar as dificuldades, que é a ausência do Donte DiVincenzo. Ele provavelmente deve perder a temporada que vem inteira, porque ele rompeu o tendão de Aquiles em abril, né? Normalmente quando isso acontece, a não ser que você seja o Jason Tatum, você perde a temporada inteira. Por isso, no momento, eu vou colocar só o LaMelo Ball e o Anthony Edwards como vencedores, porque eu acho que, cara, sinceramente, é muito difícil que eles terminem a próxima temporada menores do que eles começaram. Vamos lá agora para os perdedores. Acabou o amor, a partir de agora é só reclamação, mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, porque me ajuda demais. Meu canal ainda é bem pequeno, então qualquer interação que você fizer aqui vai ajudar no crescimento. Então se você estiver realmente gostando e quiser que ele cresça, deixa o like. Se você não estiver gostando e não quiser que ele cresça, aí você está liberado para não fazer nada, beleza? Outra coisa também que eu acho importante avisar, que nos momentos que eu estiver olhando aqui para o lado, eu estou literalmente vendo o meu roteiro. Porque eu não lembro da maioria das coisas, não preciso mentir para vocês que eu estou fingindo que eu sou um super-herói que lembro de todas as informações que eu passo aqui. Porém, o ódio que eu vou destilar no primeiro perdedor, esse sim, esse é de cabeça, porque esse tem o suficiente para eu não precisar consultar o roteiro. O primeiro perdedor, Steph Curry. Por que eu coloquei o Curry e não coloquei o Golden State Warriors? Na avaliação aqui dos perdedores, eu pensei numa linha de raciocínio do tipo, qual que era o objetivo do time? O que o time estava planejando? Qual que era a direção que esse time queria seguir? Para poder avaliar se nisso ele fez bem ou fez mal, e com isso se ele é um vencedor ou um perdedor. Para o Golden State Warriors, do General Manager Mike Dunleavy, o Golden State Warriors fez uma boa off-season, porque ele basicamente manteve o mesmo time e não comprometeu o futuro do Golden State Warriors na era pós-Curry. Então acho que para ele deve dar tudo certo. O time é o mesmo, ele vai ter mais uma temporada medíocre, mas ele não se importa com uma temporada medíocre. O elenco é o suficiente para ser medíocre. Então,
Dane-se, o importante é que agora o Golden State Warriors conseguiu manter a sua escolha de 2032. Agora, por que o Stephen Curry é um perdedor? Porque ele está sendo tratado como uma estrela em decadência, onde o GM do time não tem motivos o suficiente para comprometer o futuro por esse jogador. Esse cara aqui, que está em decadência? Não. Eu prefiro manter a minha escolha de 2030 ao invés de dar um time realmente competitivo para ele. Nesse cenário, o Golden State Warriors de Mike Dunleavy, o GM do time, é vencedor. Mas o Stephen Curry, como um competidor, como um dos maiores talentos da história do jogo, é um perdedor. E essa falha nos Warriors na hora de conseguir os reforços não começou nessa off-season. Vale lembrar que eles também estavam tentando o Giannis Antetokounmpo. Mas no final das contas, tudo que a gente escuta no pós-troca é o Mike Dunleavy não quis incluir tal jogador. O GM dos Warriors não quis incluir tal escolha. E acaba não reforçando o time, o que para mim, sinceramente, é inexplicável. Agora, vem as piores críticas. O Mike Dunleavy, ele está preocupado apenas com a sua gestão. Ele está cagando para a era Curry. Ele não está nem aí para o momento atual do Golden State Warriors. Ele não se importa com as conquistas da franquia. Ele se importa com a gestão futura dele. Ele não quer lidar com um time em total reconstrução, sem escolha de draft, por um título do Curry que não vai agregar no legado dele como general manager, até porque as pessoas não vão lembrar que ele construiu esse time, afinal esse time não foi construído por ele. Então ele não está nem aí, ele está colocando o legado que não existe dele na frente da construção de um time campeão. Ele simplesmente não se importa com o Stephen Curry ter um time competitivo ou não, porque não faz sentido, cara. Mesmo que, cara, assim, 3 escolhas pelo Trey Murphy é caro. 4 escolhas pelo Jaylen Brown seria caro? Seria caro. Mas, cara, o Stephen Curry quer? Ele vai ficar feliz? O time vai ser mais competitivo? Sim. Então faça. Sinceramente, o Curry não deve mais nada à franquia do Golden State Warriors. O Curry não deve conquista nenhuma ao Mike Dunleavy e a sua gestão pensando no futuro, tá? O Curry não deve mais nada à cidade de São Francisco. Inclusive, foi só ele que conseguiu alguma vitória para aquela cidade nos últimos anos. Ele e o restante do elenco do Golden State Warriors. Sinceramente, eu não vou me aprofundar muito nessa questão, mas eu acho que quem está sendo desrespeitado de verdade, tanto que é o perdedor aqui, é o Stephen Curry. Não é ele que se sair iria desrespeitar a franquia. Nesse momento, ele já está sendo desrespeitado. Olha assim, se você tem um jogador do nível do Curry jogando como ele está jogando, porque ele não me parece um jogador que está com basquete decadente a ponto de se aposentar na temporada que vem, você faz o suficiente para dar um time competitivo para ele. Porque vale a pena. Sinceramente, essa é a postura certa de se tomar. A gente não está falando também de um jogador simples para a franquia. A gente está falando do maior jogador da franquia Golden State Warriors. Mike Dunleavy, para mim, a gestão dele é uma vergonha. Eu fico muito triste pelo fato de Stephen Curry nem pensar em sair desse time, porque ele é, de fato, muito leal. Despejado toda a minha raiva sobre esse assunto, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo me aprofundando mais nessa questão de legado, nesse papo um pouco mais filosófico, mas enfim, né? Partindo agora para o próximo perdedor, e aí também vou fazer muitas reclamações, mas esse todo mundo vai reclamar, que é o New Orleans Pelicans. Por que os Pelicans estão aqui? Cara, se eu tô criticando o Golden State Warriors de não ter feito nenhuma movimentação, tá? Nenhuma movimentação. Eu já pulei do Golden State Warriors. De não ter feito nenhuma movimentação nessa off-season, eu preciso criticar ainda mais o New Orleans Pelicans. Porque pelo menos os Warriors tem o Draymond Green, tem o Stephen Curry. O que o Pelicans tem? O Pelicans foi um dos piores times da temporada passada. Se eu não me engano, eles ficaram só a 4 jogos do Utah Jazz, que estava abertamente perdendo de propósito. O New Orleans Pelicans não estava tancando. Eles não tinham por que tancar. Eles não tiveram escolha nesse último draft. Eles eram genuinamente ruins. Vocês estão entendendo a gravidade de que o time que forçou ser ruim foi só 4 jogos pior do que o New Orleans Pelicans? E vocês sabem o que o New Orleans Pelicans fez
nessa off-season até agora? Absolutamente nada. Eu ia colocar também nessa situação o Sacramento Kings, que era outro time que não parecia estar sendo ruim de propósito, eles pareciam ser simplesmente ruim mesmo, mas pelo menos o Sacramento Kings teve uma escolha alta no draft, né? Eles draftaram o Darius Zaykoff, foi isso? Exatamente, eles draftaram o Darius Zaykoff, então tipo, cara, pelo menos tem alguma esperança. O New Orleans Pelicans, nem isso, cara, me parece um time, sei lá, eu não vou dizer sem futuro, porque eles estão apostando aí no Jeremiah Spears, em manter o Trey Murphy, na evolução do Derrick Queen. Mas, não sem futuro, mas me parece um time sem direção, sem uma certeza do que quer fazer. De qualquer forma, mesmo que esses jogadores evoluam, mesmo que o Zion consiga se manter saudável e o time pare de perder tantos jogadores assim com lesão, eu ainda acho que deveriam ter feito algum movimento. Porque o ponto de partida, independente de evolução, segue sendo um time muito ruim. Eles não conseguiram fazer absolutamente nada, além de perder o Kevin Looney. Nosso terceiro perdedor é o Kawhi Leonard e tudo o que ele envolve, tá? O Clippers, o Toronto Raptors, ele mesmo, os contratos e etc. Eu não lembro se essa situação da investigação tinha sido pública, né? Se a NBA tinha assumido que estava realmente investigando antes da troca ser tentada pelos Clippers e pelo Toronto Raptors, tá? Mas independente de ter sido público ou não, no momento é muito feio que todo mundo saiba que, de fato, a NBA está investigando alguma possível fraude no contrato do Kawhi. Ele é um cara que definitivamente não precisava disso para ganhar dinheiro, tá? Os Clippers pode ser que eram o time que poderia precisar dessa falcatrua para conseguir atrair o Kawhi. Mas ele é um pouco vergonhoso o fato de ter aceitado e estar exposto aí a essa situação. Mas além da vergonha, né, sinceramente eu acho que esses caras não estão ligando para isso, dessa situação, eu acho que o Toronto Raptors ele é muito perdedor porque fica com a troca travada, né? A sua principal movimentação da off-season está travada, o seu principal ativo, né, ativo negociável, que é o Brandon Ingram, tá travado nisso também, e eu tava aqui pensando num cenário em que essa decisão se a NBA vai punir ou não o Kawhi sai tipo em outubro, no começo de outubro, e aí a punição é suspender o Kawhi por uma temporada inteira. Como é que fica o Toronto Raptors? Sabe? Tipo, você travou a sua off-season, não tem clima pro Brandon Ingram voltar a jogar em Toronto. Isso assim, já aconteceu outras vezes, né, da troca ser suspensa por algum motivo e realmente fica um negócio impraticável. E aí o que você faz? Será que o Brandon Ingram ainda vai ter mercado? Como é que você lida com isso, né? Então eu acho que o Toronto Raptors se colocou numa situação muito ruim. Dito isto, eu tentaria esse acordo também. Tá? É um risco que eu acho que vale a pena para Toronto correr, até porque a gente não sabe muito bem qual que é o valor de mercado do Brandon Ingram, eu acho que é baixo. Então se você tem uma oportunidade de trocar pelo Kawhi, você vai lá e faz. Mas é fato que é um empecilho muito grande, é uma dor de cabeça para você lidar, e você só vai descobrir esse resultado, sei lá Deus quando, talvez nem esse ano saia, sabe? Esse é o nível de problema que o Toronto Raptors se envolveu com um jogador que ocupa 50 milhões da folha salarial. Para o Kawhi Leonard, sinceramente, é mais um capítulo, mais um detalhe de uma das piores decisões que um jogador tomou na NBA moderna. Tá? Toda essa novela da saída dele de Toronto para a ida dos Clippers e agora para a volta, cara, é incompreensível por que ele fez isso. Os Clippers, eles são os menos prejudicados, né, por enquanto, porque provavelmente vão ser punidos até agora, porque eu acho que eles já aceitaram que não vão competir por muita coisa na temporada que vem. Eu sinceramente não acho que era exatamente essa postura do Toronto Raptors, por isso eles também são perdedores. Por último, o quarto perdedor também é uma dupla, Peyton Watson e Jalen Duren. Cara, esses malucos perderam muito dinheiro nos playoffs, cada um por um motivo, cada um de uma forma, mas de fato eles perderam muito dinheiro e seguem por enquanto sem contrato. Vamos separar caso por caso aqui. O Jalen Duren, ele entra no playoff muito valorizado. Sinceramente, ele teve uma excelente temporada regular, né? Era o seu último ano de contrato de calouro, e eu acho que ele começa a pós-temporada praticamente com seu contrato máximo aí garantido,
ou muito perto disso, tá? Bem perto disso. E aí, cada jogo que passava, ele perdia, tipo, 5 milhões. Cara, de verdade, eu fico impressionado quando eu lembro da situação, da sensação de ver o Jalen Duren jogando na pós-temporada. Era, tipo assim, você via ele perdendo 5 milhões por jogo. 5 milhões por série de playoff. É absurdo que ele jogou mal, sabe? Derreteu completamente. O que fez com que o Detroit Pistons pensasse 2, 3 vezes se valia a pena ou não dar um contrato máximo para ele, o que parece que não vai acontecer. Sinceramente, eu acho que o Detroit Pistons precisava? Mas vamos lá. Eu acho que o Detroit Pistons precisa pagar o Jalen Duren. Tá? Ele ainda assim é um cara muito jovem, foi uma falha nos playoffs que é grave, mas assim, dá pra passar pano ainda por conta da idade, dá pra ter paciência, também não é fácil achar um cara com o potencial dele, mas é dispensável. Eu também entendo o fato deles estarem meio que segurando o dinheiro. Já o Peyton Watson, ele não chega tão valorizado assim na pós-temporada. Ele teve uma temporada regular boa nos momentos de ausência aí do Jokic, daqueles momentos que o Denver Nuggets estava sem 3 titulares, sem 4 titulares, etc. Mas como é o caso de vários outros role players que têm uma temporada regular meio impressionante, eles precisam da pós-temporada, dos playoffs, para firmar aquele valor que ele construiu durante a temporada regular, tá? Isso é uma coisa um pouco corriqueira. A gente vê acontecendo em vários casos, tá? A gente pode citar aqui, por exemplo, no próprio Denver Nuggets, o Bruce Brown, que depois de jogar bem na temporada regular, confirmar o valor dele nos playoffs no ano que o Denver Nuggets foi, inclusive, campeão, foi buscar lá seu dinheiro, se eu não me engano, no Toronto Raptors, tá? O que o Peyton Watson fez na pós-temporada? Nada, porque ele estava machucado. Então, nesse caso aqui, eu também fico do lado do Denver Nuggets de dar uma segurada no dinheiro. Aparentemente, ele quer um contrato de 25 milhões, que nem o do Christian Braun. Eu tenho minhas dúvidas, porque vamos ser sinceros, as primeiras 2 temporadas dele não valem 25 milhões de dólares por ano. A última temporada dele, eu acho que valeria caso ele jogasse bem na pós-temporada. A gente não sabe se ele jogou bem na pós-temporada. A gente tem uma baixa amostragem dele jogando bem. Como é que você vai meter um contrato de 4, 5 anos de 25 milhões em cima dele? O Denver Nuggets se arrependeu de ter feito isso com o Christian Braun, que, se eu não me engano, na época tinha uma amostragem maior. Então, assim, me parece meio sem sentido, tá? Por que eles são perdedores? Porque ambos perderam muito valor na pós-temporada e agora eles estão sem contrato. Estão aí na expectativa de ver se eles conseguem que o time atual deles faça uma oferta que eles acham justas, e aí eles mantêm Detroit Pistons e no Denver Nuggets, ou se algum outro time faz essa aposta no valor que eles esperam receber. Eu sinceramente acho que o Jalen Duren não vai conseguir seu contrato máximo e que o Peyton Watson também não vai conseguir seus 25 milhões, eles vão ter que negociar. Muito bem, para não deixar o vídeo muito longo, porque já tá, vou manter esse projeto inicial de 5 vencedores e 4 perdedores também, mas comenta aí embaixo quem você acha que eu esqueci e aonde eu esqueci, no vencedor ou no perdedor. Eu tenho certeza que eu deixei alguém de fora, alguma instituição de fora. Eu adianto também que o meu 5º perdedor aqui seria o próprio Denver Nuggets, tá? Mas a gente pode fazer um vídeo separado sobre isso. Nos próximos dias eu também devo fazer um vídeo que é meio que uma extensão desse, um puxadinho desse tema aqui, que são jogadores que ainda estão disponíveis no mercado ou que podem ser negociados e também tem o potencial aí para mudar de patamar algum desses times citados, transformar perdedores em vencedores, ou outros times também que ficam ali meio no meio do caminho, beleza? Até semana que vem, eu acho que já foi postado, se não essa semana ainda, só basta eu ter saúde, porque, meu irmão, nas últimas 2 semanas, eu estava completamente moído, não sei porquê. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, e eu te vejo aqui em breve. Valeu, tchau, tchau!